dia a todos. Prazer estar aqui, poder falar com vocês. Agradeço aí a iTrust por mais esse ano, mais essa oportunidade. Destacar aqui a importância, né, do evento para todos nós aqui da área de gestão de identidades e acesso, de IAM. Importante a gente olhar com carinho para esse evento, porque é um evento que faz com que a gente realmente aprenda, traga novos conceitos, entenda melhor aqui o que é um IAM, ok? O evento hoje está recheado de conteúdo e convido desde já vocês a ficarem aqui conosco. Vamos lá, começar a falar então sobre a minha parte aqui. Como é que a gente pode construir uma estratégia de IAM sustentável, né? Pegar um pouco da teoria à prática. A gente não vai. Algumas palestras do dia de hoje vão abordar pontos mais efetivos dessa estratégia. Então, aqui é uma estratégia simples, tá? É uma estratégia de como eu posso sair do zero, né, ao ok, legal, estou aqui construindo a minha estratégia, já tenho aqui um bom ponto, né, uma boa maturidade aqui em relação aos meus processos de IAM, ok? Então, antes de mais nada, só me apresentar aqui, vou apresentar dois itens aqui, tá? Dois elementos. Eric, eu acho que no Oi. compartilhamento de tela tá aparecendo É, uma tarjazinha em cima e na lateral. Eu acho que é talvez pelo navegador, alguma coisa assim. entendi. Aí deu uma melhorada agora. Diminuiu a tela. Acho Vamos que você fazer tá assim. Tá com. bom. Ah, agora foi. Obrigada. Tá. Então, perfeito, Ale, obrigado. Vamos só voltar aqui, então. Tudo bem aí, então? Eric, voltou. Eu acho que você tá com alguma outra janela aberta e aí tá dando. Tá pegando na tela. É a Bem aí, janela onde do você tá com o Zoom mouse aqui. agora. É, Eu acho que é. Sobe, tira da desaprendi a tela. usar o Zoom. Ok. Melhorou? Isso, agora foi. Então, tá bom. É o Zoom me trollando aqui. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar inicialmente. Obrigado, Ale. Eu, né, já sou um profissional aí com mais de 22 anos em atuação em segurança da informação. Já passei por todo o arco-íris aí de segurança da informação, né? E tenho foco principal ali em resposta a incidente, PCN, né? Governança e compliance, e atuando aí há mais de 13 anos em IAM. Atualmente eu sou gerente de IAM e atuo nos três pilares principais ali, né? IGA, WIAM, PIAM ou PIAM, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais dessas nomenclaturas. E aí tem uma infinidade de nomenclaturas, mas eu costumo colocar esses três pilares aí como os mais efetivos, né? Na verdade, são quatro. E aí também atuo como professor e mentor, já tenho mais de 700 alunos na Udemy. Estou com um projeto aí no forno, em janeiro sai o howtoiam.com, ok? Que é uma solução aí, uma plataforma de aprendizado em IAM, bem legal, vai trazer muita coisa prática também. Então, entra lá no site, faz o seu cadastro, sua pré-inscrição. E também tenho ali um treinamento dentro da plataforma Request, treinamento de IAM. E já trabalhei em diversas organizações nacionais e globais, ok? Então, falando um pouco do IAM, eu fiz uma. São quatro pilares, na verdade, faltou um ali em cada um deles. Mas falando sobre IAM, pessoal, nós vamos trabalhar aqui. O conceito é básico, tá? Workforce, então, toda a gestão de identidade e acesso ali nessa palestra, tá? Sobre a força de trabalho, seja ela terceira ou colaboradores efetivos, ok? Então, a gente chama isso de WIAM, é um dos pilares. A gente tem também o CIAM, né, ou KIAM, ainda como for aí, que está relacionado a customer. Então, você tem lá um e-commerce, você tem, né, um pilar ali de KIAM nesse e-commerce, que cuida ali das identidades, dos acessos dos customers, dos clientes. E isso pode ser B2B, pode ser B2C, ok? Tudo está relacionado aqui. PIAM, alguns entendem como PAN, outros como PIN, né? E eu trago aqui, coloco até um asterisco, não é uma nomenclatura tão usada, mas a gente tem que olhar
para acessos privilegiados desde a identidade até o acesso. Então, aqui, PIA. E o IGA, né, que acabou ficando o IGA ali, no IGA não ficou ali do outro lado. O IGA, na verdade, é toda a governança em cima disso, tá? Governança em cima dessa gestão de identidades e acesso, seja do workforce, seja de customer, seja de privilege, ok? Quem quiser saber um pouco mais sobre mim, tá aí o QR Code, depois no final também vai aparecer novamente, ok? Mas o meu site está aí, tem lá link para LinkedIn, para Instagram e assim por diante. Vamos lá, mas vamos ser efetivo agora e vamos falar sobre a nossa agenda de hoje. Como é que eu construo um IAM? Né? Como é que eu faço isso? Qual que é a receita de bolo? Tem? Tem, inúmeras, tá? Eu vou trazer aqui uma receita de bolo que sempre funcionou comigo, já apliquei isso inúmeras vezes, e funciona. E é uma receita básica. Dessa você pode derivar aí complexidades infinitas, ok? Mas a gente vai trabalhar com degraus. Então a gente vai sair de uma bússola aqui, né? De um degrau bem simplista, que é o fundamento, e vai até o último degrau, onde a gente coloca até IGA e TDR, né? Depois a palestra de hoje também vai falar mais tarde sobre ITDR efetivo. Mas, enfim, como é que eu chego até ali? Como é que eu crio essa área? Como é que eu defino processos? E depois, como é que eu sustento isso? Que não adianta simplesmente a gente trazer um escopo de projeto, né? Criei o projeto, ok, bonitinho, plantei ali meu IAM, e aí chega no final, eu não estou sustentando isso. Daqui a alguns anos, a gente tem o nosso IAM quebrado. E isso, infelizmente, acontece muito nas empresas, ok? Então, vamos começar aqui dos fundamentos. Vamos falar do degrau zero. O que a gente precisa para um IAM? Básico, ok? Deixa eu pegar o meu ponteirinho aqui, meu apontador. Três elementos básicos para a gente começar o nosso IAM, tá? Primeiro, um dono. IAM precisa ter um dono. Ah, mas o IAM na minha empresa, gestão de identidades e acesso, a criação de usuário, a desativação de usuário, concessão de acesso naquele perfil XYZ, no sistema WDO, ela fica espalhada no negócio. Não tem uma área efetiva para isso. Nem a área de SI faz isso. Tá lá, cada área do negócio cuida da gestão disso. Ok, não tem problema, né? A empresa pode ser dessa forma também, pode ter o IAM espalhado. Mas quando eu falo esse dono, se ainda assim não houver uma área centralizada com operação, com definição de estratégias e tudo mais, precisa ter uma área que seja dona do processo, das políticas. Porque isso precisa ser embasado, esse trabalho precisa ser embasado. Então, notem que, desde o fundamento, nós começamos a embasar algo para depois se sustentar. A gente não pode simplesmente sair fazendo, sair plugando, sair criando, implementando tecnologias, sendo que a gente não embasa. Porque se a gente não embasar desde o começo, uma que depois a gente vai ter todo aquele trabalho, uma dor de cabeça enorme para embasar, para criar políticas, para criar regras, para colocar todo mundo a par daquilo, para sustentar, e isso vai dar um trabalho enorme, ou a gente já começa do básico, começa ali do começo, por assim dizer, e já cria algo que vai se sustentar numa esteira. E a M nada mais é do que, depois a gente vai ver, é uma esteira, tá, gente? É uma esteira de novas integrações, é uma esteira de operações, e a M não para, ok? Então, define-se um dono. E aí você pode ser um manager, né, um gestor, um coordenador da área, ou pode ser, de repente, um product owner, né? Ah, não, tem o PO lá que é o dono, o PO de AM. Ok, né? Aí varia a depender do sabor da empresa. E uma vez que eu tenho esse dono definido, fica muito mais fácil eu definir funções e responsabilidades. E eu coloco isso dentro do quê? De uma raça. Depois a gente vai ver mais detalhes sobre esse ponto, tá? Mas uma raça nada mais é que uma matriz que se define ali responsabilidades. Quem é que vai ser consultado, quem é que vai ser informado, quem é que executa, quem que é o dono daquilo. É uma matriz que faz isso, ok? Bom, esse é o primeiro pilar aqui do fundamento. O segundo pilar, ele está relacionado às fontes autoritativas. Poxa, Eric, mas o que é isso? O que é uma fonte autoritativa?
É uma base confiável de informação que eu vou necessitar nos meus processos de criação, desativação e remoção de usuário, concessão e revogação de acessos. Então, fonte autoritativa é isso, tá? Qual é o sistema, por exemplo? Qual é o sistema que eu tenho ali a minha base de colaboradores? Onde tenho isso? Então, isso é uma fonte autoritativa. Ah, o sistema do RH. Ah, qual é o sistema que eu consigo buscar ali a minha base de clientes? Quando o cliente vai lá e se cadastra no meu e-commerce, aonde que fica essa base de clientes? Onde está isso? Essa é uma fonte autoritativa. Então, são sistemas, né? Ou são bases, não necessariamente sistemas, pode ser uma planilha, tá? Às vezes isso acontece, dependendo do grau da empresa, dependendo da complexidade, né? Se é algo mais simples, pode ser uma planilha também, desde que seja bem gerenciada. Então, é uma fonte autoritativa. Aquilo lá depois eu vou usar. E uma coisa importantíssima, catálogo de aplicações. E hoje é muito complicado esse tipo de coisa. Antigamente, catálogo de aplicações se gerenciava muito fácil. A aplicação tem que ser instalada no servidor, tem que ser instalada na estação de trabalho, aquela coisa toda. Então, tinha uma listinha ali, ainda que se não tinha ali um CMDB todo formulado, tinha uma lista básica. Hoje, a aplicação é SaaS, né? A maioria das aplicações está lá na internet, o usuário lá, o colaborador, a área simplesmente vai lá, dá um www alguma coisa, acessa lá, se cadastra e tem uma aplicação e começa a insumar informações da empresa, começa a colocar operações ali da empresa. A gente precisa olhar para isso, tá? E a M precisa olhar para essas aplicações. E não só olhar para essas aplicações, mas também ter ali um mínimo aceitável do que é crítico, do que são aplicações críticas e do que são aplicações não críticas. Por que, Eric? Nós vamos ver daqui a pouco por que a gente precisa ter essa separação. Ok? Tudo bem? Então, basicamente, esses três pontos a gente já consegue aqui, né? Esses três elementos, a gente já consegue aqui sair de um ponto de partida que é o nosso degrau zero aqui. Vou criar uma área, vou definir aqui né, um processo de AM. Se não uma área, vou definir processos de AM que funcionem, que não quebrem. Tá bom? Então vamos lá, falando um pouco mais sobre ainda fundamentos e o dono, claro. Quando a gente fala de dono, é porque alguém tem que ser dono e aí a gente chega numa raça. O que é uma raça, então? Aqui a gente tem um exemplo de uma raça bem simples, tá? Pessoal, vou trazer para vocês exemplos simples. Vai ser aplicável na sua empresa, na sua corporação, mas pode ser que você tenha que aumentar isso aqui, pode ser que as atividades não sejam suficientes, pode ser que né, as colunas aqui, os times, ou até mesmo deva se quebrar em níveis de função, ok? Só que é simples. Então, uma RACE, ela indica, por exemplo, vem de RACE, né? Responsible, Accountable, Consulted, Informed, ok? E diz o seguinte, o responsible, basicamente, é aquele elemento, aquela coluna que vai executar, seja ela uma função ou um time. Então, ele executa aquela atividade, ok? O accountable é o dono, é quem assina ali, é quem assina o cheque. O informed ou consulted é o que deve ser consultado para aquela atividade sair, funcionar da melhor maneira possível. E o informed é aquele, estamos fazendo isso, você precisa ser informado, ok? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui questão de estratégias, né, e políticas, é uma atividade. Isso precisa existir no IAM, tá? Quem que é o accountable disso? Imaginando que aqui eu tenho um time de IAM debaixo de segurança da informação e eu tenho ali um head de segurança da informação, o CISO, então o dono das estratégias e políticas é o CISO. Ele é o dono. Mas quem que executa as estratégias, as políticas e tudo mais? É o time de IAM. É esse time que vai executar. Ah, mas para o time de IAM executar aquilo ali, eu preciso consultar o time de infra, de AD. Porque algumas políticas ali vão necessitar de informações de AD.
Ok, então eu vou lá, consulto antes de executar. Eu estou criando ali os documentos, o time de infra, preciso da informação XPTO de vocês. Quando eu definir tudo isso, eu vou avisar, ó, dono da aplicação do dado, time do RH, a partir de agora a gente tem estratégia ou a gente tem a política tal, vocês precisam concordar com essa política, precisam aqui, ou pelo menos, né, assinar aqui que vocês sabem dessa política. Então, entenderam o ponto aqui do fundamento? Dono claro, cria-se uma RACE. Ah, é início de AM? Cria a RACE mais simples possível. Essa RACE ela pode ser atualizada, tá? Define lá a cada 6 meses, um ano por política, aí você vai lá e atualiza. Mas começa do simples. Dono, RACE simples, ok? Depois, falando ainda de fundamentos, a gente tem aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre fontes autoritativas. Também nada de duplicar fontes autoritativas, o mais simples possível, tá? Ah, eu tenho ali os meus empregados, ok, então tem o sistema de RH. E o sistema de RH, o que que é? É o Workday, é o ADP da vida, é o SAP, é o Oracle, é o GUP, não estou nem usando, estou pegando isso direto do GUP, enfim. Qual é o sistema ou a base que me traz os empregados? E a base mesmo, tá? Ah, mas o meu lá, Eric, ele todo faz ali um sync do sistema de RH com o AD, ou com o Google Workspace, ou com o Amazon lá, o diretório da Amazon. Ok. Então significa que o meu AD pode ser a minha fonte autoritativa de colaboradores, de empregados? Não é legal isso, tá? Depois a gente vai entender o porquê. O legal é a gente ter exatamente a base ali, o sistema mais confiável, ok? E aí por diante, né? Terceiros, clientes, contas de serviço, né? Aqui a gente não está falando só de contas humanas, e propriamente as contas de diretório, mas entrariam aí com uma outra opção de base autoritativa e a gente entende melhor daqui para frente, ok? Dúvidas, vão colocando aí no chat, tá? Depois, se não der tempo de responder tudo aqui agora, depois eu respondo a vocês. Mas vamos lá, vamos continuar. Passei do degrau zero, eu entro então no degrau 1. Ó, degrau zero, fundamentos. Entro agora, degrau 1, acesso básico. Criei os meus fundamentos. Estou ali, né? Já tenho fundamento. Tenho definido ali o que eu preciso e agora eu vou passar para a próxima etapa, que é colocar controles básicos, tá? De acesso. E quando a gente fala de controles básicos de acesso, a gente está falando de itens que funcionam. Simples, funcionais, ok? De novo, estamos falando aqui da implementação de IAM e funcione, mas de uma forma simples. Eu não vou perder aqui 2, 3 anos desenvolvendo esse IAM. Vou perder ali alguns meses e o negócio já vai estar rodando. E depois eu vou insumando, vai virar uma esteira. Então vamos lá. Pô, legal. Primeira coisa, dá para eu colocar um SSO nas aplicações, um single sign-on? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre nomenclaturas, tá, pessoal? Mas assim, depois, se tiverem dúvida, pergunta ou me contata, eu tenho aqui materiais, eu mando para vocês. O próprio eTrust aí tem bastante informação no blog, tá? Mas o ponto é, eu consigo colocar SSO nas minhas aplicações, e aí olha só o legal de eu ter já uma lista de aplicações críticas, porque nessas aplicações críticas eu posso segregar. Então, pô, é importante, aplicações críticas eu vou colocar ali, vou ativar SSO nelas, single sign-on. Ah, mas eu posso ir além, não só ativar SSO, eu posso ativar aqui um MFA. Sabem que uma estatística da própria Microsoft destaca que a ativação do MFA reduz o risco, né, de acesso indevido em cerca de 99% dos sistemas, tá? Ah, já tem aí uma conversa, Eric, que a MFA está caindo por terra. FA vai cair por terra um dia, né? Os atacantes eles estão realmente. O Dino até colocou aí, né? A IA vem não só para ajudar a gente, mas vem para ajudar também o outro lado negro da força, os atacantes. Mas ainda assim é um controle simples e muito efetivo, ok? Depois a gente coloca aí, pode colocar controles mais complexos,
e assim por diante, tá? Um passkey da vida, enfim, FIDO, e assim vai. Então, peguei a lista de sistemas críticos, vou lá, ativo um SSO MFA. A iTrust tem até Horácio SSO aí, né? É uma solução, porque às vezes eu não tenho lá no na minha base de contas lá, por exemplo, no meu AD, eu não contratei ali a função de SSO, ou eu não contratei a função de MFA. Ah, legal, ou eu tenho um AD, tenho um Google IDP, eu tenho um monte ali de diretórios. Concentra em uma aplicação, ok? Tem aplicações de SSO para isso, a própria Trust tem. Dois, senha sob controle. Os departamentos, infelizmente, às vezes compartilham senhas, senhas que não são nominais, não são de usuários efetivos. Às vezes é uma senha só, é um usuário só para entrar em determinado sistema. Então, aquela senha é compartilhada. O que a gente pode fazer com isso? Implementa cofre de time. É uma solução que não é cara, tem soluções até gratuitas em relação a isso. E aí tem lá check-in, check-out, quem é que pegou aquela senha naquele momento, qual foi o motivo de pegar. Então, começa a ter um controle mais efetivo sobre aquela senha. Não fica aquele negócio de anotar papel ou um passa mensagem para o outro. Não existe, cai por terra. Isso daí já tem um controle ali das senhas compartilhadas. Ok? E o terceiro ponto de acesso básico é ter um catálogo de acesso com perfilagem básica. Perfil de acesso, ok? Por exemplo, sistema de suprimentos, tem o perfil de comprador, tem o perfil de requisitante, básico. Dentro desses perfis, eu tenho ali as operações necessárias para que aquela pessoa faça aquela função. De novo, são infinitos perfis, infinitos sistemas, mais ainda infinitas operações dentro de um ambiente de TI, mas começa do básico, começa daquilo que é mais crítico, pega papéis mais críticos, por exemplo, um papel de requisitante de compra é crítico? Não, talvez não. Um papel de aprovador de compra, de pedido de compra é crítico? É crítico. O papel do aprovador da criação de um fornecedor é crítico no sistema de suprimentos? É crítico. Eu começo a olhar para isso, né? E traz dentro, se tiver um ITSM, melhor. Coloca lá os papeizinhos já para o usuário poder selecionar e evita aquela coisa de quero o perfil espelho do outro, quero o perfil igual de fulano. Isso não rola, tá? Isso aí é uma torneira aberta que a gente nunca consegue matar. Por quê? Porque às vezes o fulano lá que eu estou pedindo o perfil espelho, ele já veio de outros carnavais, de outros departamentos, de outras funções e traz um monte de processo junto com ele. Ok? Próxima etapa. Olha só, saímos aqui do acesso básico e aí a gente chega em um ponto importante. Dá para a gente criar um RBAC. É. Mas o que é um RBAC? Acesso por função. Basicamente é isso, tá? Acesso por função. Ou seja, eu entrego um pacotinho de acessos para a pessoa executar a função dela. Ah, mas é só um sistema? Não, o RBAC ele pode pegar vários sistemas, ok? Mas eu já consigo olhar para o RBAC. E o legal do RBAC é que, assim, muita gente, né, ainda aqui na área de AM também, tá, gente? É aquela famosa frase, nunca vi nem comi, só ouço falar, né? Que é um RBAC? Eu ouço falar, ok, para mim, ok, eu entendo aqui, né, o conceito, eu sei que, né, é acesso por função, mas como é que esse negócio funciona? Então vamos lá. Primeiro, para a gente gerar um RBAC, vamos sair da teoria, vamos para a prática. Gerar um RBAC, pega poucos papéis ali corporativos de início. O nosso RBAC pode ser gigante, a depender. Você pega um RP como o SAP, por exemplo, é gigante. Mas vamos começar do básico? Vamos começar do mínimo? Vamos pegar papéis corporativos ali, de sistemas críticos, beleza, né? Já tenho mapeado aqui, ó, vou voltar até nesse slide. Já mapeei alguma perfilagem básica aqui, vou usar esses papéis, né? Vou usar esses perfis. Aí o que eu vou fazer? Peguei aqui, mapeei com acessos mínimos, ok? Então eu tenho lá o comprador corporativo, ou eu tenho lá o operador de máquina. Olha só, estou criando papéis e vou associar esses papéis com alguns perfis ali que eu já tenho de acesso. E faz sentido para que aquela pessoa execute a função dela. Lembre, mínimo.
O que que ele precisa para executar? Ah, mas pode ser que ele necessite. O pode ser a gente deixa para depois, ok? E aí, exceções com inspiração. Nem sempre você vai conseguir mapear tudo, né? Sempre vai ter exceção. Ah, porque agora o fulano que é um operador de máquina, ele está executando também o controle de qualidade. Está fazendo, está com o pé nos dois mundos. E eu não tenho aqui um RBAC para um operador de máquina e controle de qualidade. E aí, o que eu faço? Vamos para a exceção. E aí, quando a gente trata a exceção, aqui um ponto importante, tá? Sempre expira. Ah, ele vai ficar nesse papel até quando? Ah, não sei. Então, por hora, 3 meses, depois a gente faz aqui uma revisão, ok? Não existe exceção. Ah, estou te entregando aqui, um dia você me avisa, né? Isso não funciona, isso tem que ser mapeado, ok? Então, olhando para esse RBAC, a gente chega nisso aqui, ó. Pegando, então, uma matriz de RBAC, bem simples, ok? Mas é uma matriz que funciona muito bem. Funciona até, por exemplo, em uma holding, né? Vamos pegar aí uma multinacional. A holding da multinacional funciona. Por quê? Olha a minha matriz de RBAC, que legal que ela tem aqui, ó. Ela tem um nível. Então, primeiro, qual que é o nível daquele acesso? É o nível corporativo ou é o nível departamental? É o nível que pode ser entregue para qualquer colaborador da empresa. E aí a gente tem, por exemplo, um e-mail, o portal do SSO para ele ir lá e trocar a senha dele, o chat, né? Talvez aqui podia ter se a empresa tem um SharePoint para ou uma outra solução para as políticas ali, para implementar, né? Para o colaborador poder ler as políticas, fazer treinamento. Enfim, a gente tem aqui o nível corporativo. Esse nível expira? Não. Qual que é o risco desse nível? É baixo. E aprovação? É importante ter aprovação, tá? Para todo acesso ter aprovação. Essa aprovação não precisa de uma pessoa específica, porque já está lá na minha política de joiners, movers, leavers, ou na minha política de AM, que todo colaborador receberá o papel Corp Birthright, ok? Está lá. Então, já tem assinado, lá a diretoria já aprovou aquela política, está aprovado. Está aprovado. Eu não preciso de uma aprovação específica para esse cara. Já está lá, por política, ok? Mas aí eu tenho também papéis mais críticos. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar o departamental de compras, o aprovador. Aprovador né, de requisição, de fornecedor. Então, olha que legal. Esse papel, que fica dentro né, essa função está dentro do sistema de ERP, ele tem um risco alto. E ele conflita. Olha aqui a SOD aparecendo. Precisa ter SOD no meu RBAC? Não precisa, mas aqui eu estou trazendo uma opção com SOD, tá? Para ficar mais interessante. O que é SOD? Segregação de função. Se eu tenho uma função, eu não posso ter a outra, porque senão eu tenho um risco, certo? Então, por exemplo, o cara que é aprovador ali, ele não pode ter, por exemplo, ele não pode ser requisitante. Porque senão ele requisita, ele mesmo aprova. Eu quero fazer aqui uma requisição de compra. Legal, mas eu mesmo posso aprovar. Então, entenderam a criticidade disso? Olha o risco disso. Então não pode. Ou é um ou é outro. Mas esse cara aqui vai precisar ter. Então, peraí, vem cá, amigo. É uma exceção, a gente vai ter que ter aqui a aprovação do CEO. CEO aprovando, tudo bem. Você pode ter por X dias. Não vou pegar a aprovação dele. Então, infelizmente, você não pode ter essa, esse conflito, né, de SOD. Ok? E aí, aqui, o nível de aprovação daquele perfil. Aqui a gente não está falando de SOD, tá? A gente está falando nível de aprovação mesmo. Eu quero ter o perfil de aprovador de requisição e de fornecedor. Ok, então, o dono daquele perfil, o dono daquele sistema precisa aprovar e o time de segurança ou time de risco também precisa aprovar. Ok? Tudo bem? Então, aqui, essa é uma RBAC. O legal disso aqui é que depois a gente pode automatizar. Quando a gente faz isso, eu estou falando ainda bem manual, tá, gente? Mas o legal disso é que depois eu posso vir com uma ferramenta de AM ou uma ferramenta de IGA, como o próprio Horácios aqui da eTrust, né? E tem inúmeras aí no mercado também. Eu posso pegar isso aqui e jogar no meu sistema, ok? Porque eu já tenho aqui mapeado. Eu já consigo aqui enxergar como que isso vai refletir, quais políticas, quais fluxos de aprovação,
quais sistemas, aqui eu vou ter que conectar esses sistemas na minha solução. Olha que coisa legal, né? Eu tenho isso montado, pronto para aplicar. Vamos lá, então. Uma vez que a gente construiu o RBAC, aí a gente chega num ciclo legal. Vamos pegar o ciclo de vida da identidade, ok? O que é o ciclo de vida da identidade? Ela nasce, ela recebe ali alguns pontos e ela morre. Sei que eu estou chegando no tempo aqui, já vou correr, tá? Mas o ponto aqui é a gente colocar. Então, quando há alta, quando há o onboarding, quando há a entrada de um funcionário, ele pode receber algo. Quando ele se movimenta de departamento para outro, ele pode também perder um acesso e receber outro. Porque às vezes não faz mais sentido para ele, se ele saiu, por exemplo, do estoque, do almoxarifado, e foi para os suprimentos. Então a gente consegue padronizar isso. Quando ele sai da empresa, desliga os acessos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, questão de desligamentos dia 0, dia 1, né? Ah, é crítico, desliga no dia que saiu. Ah, mas não é tão crítico, é manual, então dá para a gente colocar no dia 1, tá? Dá para a gente criar registro de trilha para auditoria, os auditores vão ficar muito felizes com isso, que a gente consegue ali mostrar toda a trilha, ok? E aí, então, a gente pode automatizar a repetição. Aí entramos no quarto degrau. Vou automatizar. Eu tenho ali um JML pronto? Ok, legal. Então, a partir de agora, eu jogo isso dentro da minha solução. Eric, preciso contratar uma solução de IGA, preciso contratar uma solução de AM. Legal? Olha aí, a gente já criou toda a base para isso. Joga isso lá, até o fluxo de joiner, mover e leaver, ok? E aí a gente pega, por exemplo, aplicações que mais mudam. Faz um Pareto lá, 80% dos acessos são em cima de 20% das aplicações. Essas 20% das aplicações a gente vai tratar agora, a gente vai começar a colocar na solução de AM. As outras a gente coloca depois. Ah, é crítico, bota crítico ali também, ok? A gente tem mapeado o fluxo de aprovação de acesso e a gente tem aqui evidências para auditoria. E aqui um exemplo, né, de uma planilha para se automatizar a repetição. Por exemplo, Joiner. Qual que é a fonte autoritativa? É o sistema de RH. Qual que é o gatilho? O gatilho é quando a RH cadastrar ou contratar alguém. Quem que é o dono? O dono desse processo é a RH. Ah, qual que é o fluxo? Qual que é a ação do fluxo? Olha isso aqui, ó. Eu colocando isso dentro do meu IAM, dentro do meu IGA. E qual que é o prazo de evidência? Eu consigo entregar o acesso para a pessoa em um dia depois que ela entra. Um dia depois que ela é contratada, ela já recebe os acessos. Se eu tiver RBAC mapeado, se eu tiver isso implementado, a automatização implementada. Ok? E aí, por fim, depois disso, a gente ainda pode aplicar IGA, né? Que é ir lá, fazer recertificação de eventos, de acesso. Ah, todo ano vai para o gestor lá, perguntando se ainda precisa, se não precisa do acesso. Eu posso colocar essas alertas dentro de um CIEM para fazer ali correlação e trazer possíveis eventos anômalos, né? Como login, saldo de privilégio. Posso atuar isso dentro do CSIRT, uma pessoa de AM ali também atuando no CSIRT na frente ali da resposta a incidente, aí é o nosso gosto, né, através da implementação ali de IGA e TDR, ok? E por fim, para não falhar, tá, meu último minuto aí, sustentação que não quebra. Perceberam que nós criamos políticas, nós drivamos em cima do que o negócio nos diz que nós temos que fazer, a estratégia, qual que é a estratégia do negócio, aí depois é só criar playbook. Eu vou criar procedimentos, eu vou definir SLOs, né? O que funciona, quanto tempo para prover, remover um acesso, quando é manual, quando é automatizado, quanto tempo demora uma integração de um novo sistema, e entra numa melhoria contínua através de métricas, né? Aí é a famosa melhoria contínua de processo, a ISO 9001 traz muito bem esse tipo de coisa. Ok? Pessoal, tive que ser rápido, agradeço a vocês aí pela oportunidade de falar com vocês. Tem aí, coloquei 2 QR Codes aqui, de novo, QR Code do erictoledo.com, que é o .br, que é o meu site, e o QR Code do How2 IAM aí, que é né, o meu novo projeto. Se já quiserem entrar, fazer o acesso lá, né, fazer a pré-inscrição, vai ser muito legal. Conto aí com todos vocês.